E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal tornou Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas réus por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Primeiro a votar, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, criticou o que chamou de narrativa do 8 de janeiro. Nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Bom, Alexandre de Moraes exibiu imagens do tumulto na Praça dos Três Poderes e afirmou que ninguém estava a passeio em Brasília. Dia 8 de janeiro de 2023 foi uma notícia péssima para a democracia, para as instituições, para todos os brasileiros e brasileiras que acreditam num país melhor. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso. E esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Moraes disse ainda que Jair Bolsonaro tinha conhecimento da suposta minuta de golpe e do alegado plano para matar tanto o presidente Lula quanto o Geraldo Alckmin. A denúncia ainda aponta o documento encontrado na sede do Partido Liberal. Esse documento, que lá está exposto, já é de conhecimento público. Esse documento, ele mostra o que ocorreria após o golpe do Estado. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. O ministro concluiu o voto dizendo que há elementos suficientes para indiciar o ex-presidente da República. Não há, então, dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, indícios razoáveis e suficientes de autoria e justa causa para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Segundo dia aí de julgamento da primeira turma, nós vamos percorrer todos os votos que foram proferidos na manhã de hoje. Começamos então com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes. Lembrando então que a primeira turma se reuniu, concluiu na tarde desta quarta-feira, ali por volta da 13h, esse julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados. Ontem nós comentamos, foram analisadas as preliminares levantadas pelas defesas dos agora réus, e hoje, então, foi analisado o mérito da admissibilidade da denúncia e, então, por unanimidade, os 5 ministros da primeira turma tornaram réus os 8 acusados. O ministro Moraes foi o primeiro a votar e o ministro Cristiano Zanin, que era o presidente da primeira turma, encerrou a sessão. Mas a gente vai percorrer todos os votos, começando aí, primeiramente, pelo voto do ministro relator. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. Silvio, Ana, daqui a pouco está conosco. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Boa tarde, boa noite, né? Eu preciso só entrar num ponto que me chama muito a atenção. Ele diz assim, o ministro, ninguém estava a passeio. Claro que não, estavam em protesto.
E as pessoas têm direito pela Constituição de se manifestarem. Elas estavam se manifestando contra o estado geral de coisas no Brasil, que até aquele momento já era ruim, dado tudo o que aconteceu na eleição, e o TSE, que foi presidido pelo ministro também, sabe muito bem. A gente viu, por exemplo, como é que era o trabalho de investigação do TSE, ou como se deu depois também. Fato é que aquele estado geral de coisas só piorou depois, e piorou muito, com a anuência do Supremo, ou às vezes por decisão do Supremo, com relação a, por exemplo, ao respeito ao devido processo legal, à individualização da conduta. Tanto que hoje, olha que coisa interessante, o ministro Fux foi lá e disse textualmente ao ministro Alexandre de Moraes que vai rever a pena da Débora dos Santos, porque está vendo punições por demais exageradas. Por que está tendo punição exagerada? Porque você soma um monte de coisa sem individualizar a conduta, todo mundo vai ter no mínimo 14 anos de prisão, como é o caso apontado, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, que ele pretende impor a Débora dos Santos, a moça que pichou de batom. Todo mundo vê os abusos todos que estão acontecendo no país. O que torna preocupante é que você não tem uma instância a quem recorrer para reclamar desse abuso. Porque se um juiz de primeira instância ultrapassa os seus limites, recorre-se à segunda instância. É duplo grau de jurisdição. E ainda assim, se você tiver alguma discordância, algum problema, vai a Brasília, vai no Tribunal Superior de Brasília. Neste caso, ninguém tem direito a fazer nada além do que será decidido pelo Supremo. O próprio caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem o próprio ministro Fux, eu vou lembrar desse ponto que é muito importante, disse que não é tão pacífica assim essa matéria sobre a ampliação do foro privilegiado, porque o próprio Supremo já viu, reviu, viu de novo, está vendo mais uma vez agora, e óbvio que isso passa a ser casuístico, dá a ideia de casuísmo. Casuísmo não pode combinar com o Supremo é para pacificar. Daí vem essa, digamos, a gente acabou não mostrando as imagens, mas essa acusação ilustrada do ministro. Não se pode pegar nada que não esteja nos autos. Isso é da lógica de um julgamento justo, ou seja, de uma proposição. Uma novidade não pode ser colocada nesse momento. Os advogados não foram preparados para isso. Eles só podem responder ao que está nos autos. E tem reclamado, por exemplo, acesso a todas as provas, a integralidade das provas. De novo, eu vou fazer a pergunta de ontem, Paula. A quem eles querem convencer que este é um julgamento técnico e justo? O Supremo deveria tentar dar resposta. O que ele apresentou até agora vai no sentido contrário. Piotr, os advogados, os agora réus, criticaram muito aí essa acusação ilustrada, né? Como você chamou aí do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai trazer aqui o que disse a defesa daqui a pouquinho. Deixa eu dar as boas-vindas a Silvio Navarro. Muito boa noite. Silvio, o que você destaca aí do voto do ministro relator? Em vários momentos, a impressão que dá também ontem e hoje mais ainda, né, Silvio, que o ministro misturou ali a argumentação jurídica com pitacos ali, recados políticos durante a manifestação durante o seu voto, né? Do começo ao fim. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana, Piotr. Boa noite, Augusto, meu irmão. Boa noite para você que nos acompanha. Paula, para mim, o principal ponto é esse que o Piotr já destacou. Eu vou avançar um pouco. Não existe prova surpresa num julgamento. O ministro Alexandre de Moraes, num dado momento, ele pede licença para exibir um vídeo de 5 minutos, segundo ele, não sei exatamente a minutagem, mas que resumiria a materialidade, ou seja, comprovaria a materialidade de um golpe de Estado e das pessoas imputadas. Pois bem, não existe a figura da prova surpresa. É proibido, ministro Alexandre de Moraes. E ainda que ele tenha justificado, porque sabe que incorreu em um erro, o ministro Alexandre de Moraes tem um livro, ele diz ser constitucionalista, ele é egresso do Ministério Público, e isso explica muito da verve, da forma como ele expõe e da forma como ele se comporta, como um agente acusatório e não como um julgador. Ele falou que isso é previsto no Código de Processo Penal, caso seja comprovado fato notório e público, mas quem decide se é fato notório e público? O julgador, porque quem apresenta isso durante uma sessão como essa que a gente assistiu? O Ministério Público. Isso teria de ter partido da Procuradoria-Geral da República e jamais partir do relator,
que também preside inquéritos, que também é vítima e que agora é julgador. Então, ele extrapolou em todas as possibilidades o papel de juiz, neste caso, e o papel de voto balizador, porque o voto dele é o voto relator. Eu acho que esse foi o principal ponto da sessão de hoje. Todo o mais já era um roteiro escrito que está totalmente ancorado, como dissemos aqui ontem, a exaustão, numa delação premiada, numa colaboração do Mauro Cid, feita de forma fragmentada, tricoteada, ou seja, costurada com fatos novos sendo acrescentados à medida em que a pesca probatória avançou e o ministro Luiz Fux chamou a atenção para isso. Espero que esse ponto seja debatido lá na frente no mérito, já que não foi agora na admissibilidade da denúncia.